Então, agora sim, professora Regina, eu passo para você. Obrigada, Bárbara. Obrigada, pessoal. Acho que a gente teve um dia bastante produtivo, né? Acho que para começar essa roda de conversa, eu convido as pessoas que puderem ou desejarem abrir as suas câmeras, né? É muito chato ficar aqui sozinho. Como é que a gente faz uma roda de conversa sem ver as pessoas, né? Isso é muito ruim. Então, quem tiver disponível e possibilidade de abrir as câmeras, eu acho que é sempre muito bom. Eu gostaria de primeiro expressar, né, como o Josélia expressou, o seu sentimento. Acho que a gente é formado por cabeça, corpo e sentimento, né? Então, eu estou muito feliz, assim, de ter sido provocativa e de ver tudo o que aconteceu. A gente agradece os elogios aí da ideia, a gente agradece os elogios da organização, mas eu acho que sem, né, a participação de todos os grupos que vieram, de ter ficado aqui, de levantar as questões, esse evento não aconteceria, né? Então, não adianta nada a gente ter uma boa ideia ou criar o espaço, organizar muito bem, mas vocês não comprarem a ideia, né? E eu acho que também isso tem muito a ver com o compromisso e a responsabilidade que a gente percebe dessa diretoria de Santa Catarina aí. Então, a gente parece que é chamado a participar e fala, poxa vida, se eles estão propondo é porque deve ser alguma coisa legal, então vamos lá, né? Acho que, em primeiro lugar, é isso. Eu fiz um exercício, sim, base, eu assisti todas as apresentações, né? Desde de manhã, às vezes eu fugia para um xixi, porque a gente não teve nem tempo aqui de parar, mas tentei compilar várias das coisas. Então, eu pediria, Araceli, se você puder projetar para a gente aqui. Eu vou começar essa conversa, mas roda de conversa ela não é monólogo, né? Ela é diálogo, triálogo, multiálogo, né? Então, eu vou começar mostrando talvez alguma coisa que eu consegui compilar e depois eu levanto algumas questões que apareceram para a gente fomentar o debate. E interessante, professor Pedro, porque o meu primeiro item é justamente a sua observação, né? Sem dúvida, a gente observa e desde o começo, né, na mesa de abertura, a gente já falou sobre isso, né? E agora a gente tem a certeza sobre essa diversidade da pesquisa em educação matemática no Estado e que essa diversidade ela se dá entre os grupos e dentro dos próprios grupos, né? Porque mesmo... e aí a gente lembra da CAPES brigando, não, vocês têm que ter projetos de pesquisa só sobre matemática, e nós aprendemos que não é assim, né? Nós aprendemos que é no diverso que a gente consegue melhorar as nossas reflexões teóricas, metodológicas, né? É nesse debate com o outro. Então, é muito interessante perceber isso, né? Essa diversidade entre os diferentes grupos, entre referenciais teóricos que são os mesmos, mas são olhares diferentes para esse referencial teórico, isso é muito interessante. A gente percebe, sim, até por conta do Merrick ser aí o primeiro doutor, né, em Educação Matemática do Estado, e ele vir da perspectiva dos referenciais de Val, o quanto que isso influencia outros grupos, lógico, né, porque ele é um grande formador também, não podemos deixar de pensar assim. Mas são leituras outras, são leituras distintas, né, do mesmo referencial. O professor Pedro mostrava o Charlot, eu também trabalho muito com Charlot. Então, assim, a gente vai vendo, né, nas interfaces, os diferentes pesquisadores, diferentes linhas de pesquisa, resolução de problemas, a perspectiva histórico-cultural, como a perspectiva histórico-cultural também é olhada por diferentes lentes. Então, isso é muito bonito, né? Eu acho que a gente aprende, a gente cresce justamente nessa diversidade entre os grupos e dentro dos próprios grupos, né? Então, Morgana vinha aqui, porque o nosso grupo tem diferentes temáticas. Que lindo, né? Que bom, Morgana, que bom que vocês já estão crescendo com essa possibilidade do diverso. Eu acho isso
isso muito interessante, né? Outros grupos aqui, até consolidados, também mostram essa diversidade dentro do grupo. Então, não é só um grupo novo que ainda está se constituindo e ainda está tentando encontrar aí a sua identidade. Outra questão que para mim ficou muito forte é a questão da diacronia, né? Porque a gente vai percebendo uma sintonia muito grande entre a história que hoje Marisol e Méricles contaram, porque Marisol conta um pouco a nossa história enquanto campo de investigação em educação matemática, né? Os primeiros programas, as primeiras linhas de pesquisa, a consolidação de uma comunidade de educadores matemáticos, as tendências das pesquisas, e o Méricles conta a sua história, né? E conta a história um pouco da pesquisa em educação matemática no estado de Santa Catarina. E aí a gente vai vendo como que isso vai reverberando nas histórias dos próprios grupos, né? E de seus pesquisadores. Porque também o grupo do professor Ademir é um grupo, e da Josélia, bastante antigo, e como é que ele vai também combinando com essa história do estado, né? Quando eles dizem que o grupo foi constituído por conta de disparar para uma questão de pensar a proposta curricular do Estado. Então, como que essas histórias que foram contadas, né, na mesa de abertura, ela vai sendo reverberada nas histórias de constituição dos próprios grupos, inclusive agora, né, quando novos grupos surgem e que outros desafios aparecem, outras linhas temáticas aparecem, como Marisol falou, sobre educação do campo, e outras que ainda ficam bastante abertas, né? Como Marisol também apontou, sobre a questão das outros espaços sociais, né? De educativos e os não formais. Então, ficou bonito de ver essa diacronia, né? Essa sintonia diacrônica no tempo e no espaço entre as pesquisas, os grupos e as histórias contadas pelos nossos protagonistas iniciais aí. E aí, em vez de falar do diferente, eu tentei procurar o que a gente tinha de comum, né? Eu acho que não só o que constitui o ser um grupo de pesquisa, mas eu percebo que os 4 grupos que apresentaram aqui, os 14 grupos que apresentaram aqui, são extremamente sérios, né? Muito produtivos. Então, a gente percebe uma grande capacidade de produção de pesquisa com qualidade, né? Pesquisa séria, pesquisas financiadas, pesquisas em âmbitos de pós-graduação, pesquisas que não são no âmbito da pós-graduação, mas que são sim no âmbito do que o Instituto Federal possibilita, né? A gente não pode negar essa dimensão dos institutos federais do ensino, pesquisa e extensão. Então, essa grande capacidade de produção em termos da consistência teórica, né? Todo mundo vai trazendo seus referenciais teóricos, da interlocução com a área, seja interlocução, intercâmbios com grupos nacionais, outros, com grupos internacionais, se apropriando de referenciais teóricos brasileiros ou mesmo estrangeiros. Então, sem dúvida, eu acho que a gente mostra, né, que os grupos, os 14 grupos, têm uma grande capacidade de produção de pesquisa, e pesquisa de qualidade. Tanto é que ela vai reverberando em outros espaços, por exemplo, na capacidade formativa. Eu nunca gosto de deixar isso de lado, porque eu acho que a gente tem um papel muito importante na formação de novos pesquisadores. A gente não pode olhar só para a nossa produção, né, enquanto pesquisador sênior, a gente sempre tem que olhar para a formação de novos pesquisadores. E eu costumo dizer que eles sejam muito melhores do que a gente, né, porque assim a gente pode avançar muito em termos da pesquisa. Então, a capacidade formativa em termos dos mestrados profissionais, em termos do doutorado, do pós-doutorado, dos trabalhos de conclusão de curso, que tem muito a sua importância, os trabalhos de iniciação científica. Aqui a gente não falou, mas eu sei que tem grupos que trabalham com iniciação científica no ensino médio, isso é muito importante, já a formação do jovem pesquisador, a capacidade formativa dos professores da educação básica, né? Então, esses professores estão inseridos nesses grupos e eles se formam na pesquisa enquanto professores.
e, sem dúvida, a capacidade formativa nossa, enquanto pesquisadores, formadores dentro desses grupos, né? A gente nunca pode olhar o nosso movimento formativo. Estar aqui, por exemplo, falando das nossas pesquisas, a gente também está aprendendo com os outros líderes de grupos de pesquisa. Então, os grupos de pesquisa são ambientes de uma alta capacidade formativa. Alta produção que circula, né? Então, não é uma produção que fica represada dentro dos grupos. Então, a gente percebe que os grupos se preocupam em apresentar trabalhos em eventos, em organizar eventos, periódicos, vários grupos têm os seus próprios periódicos, estão construindo isso, buscam espaços de dossiês, né, periódicos, publicações nacionais, internacionais, livros, capítulos, participam de palestras, mesas redondas, então é uma produção que circula. E isso eu acho muito importante, porque a gente projeta também a pesquisa de Santa Catarina, não fica aqui dentro do estado, né? A gente mostra a nossa cara para fora. Eu acho isso muito importante, né? Porque somos um estado pequeno, mas produzimos pesquisas de muita qualidade. E a gente também observa a ampla captação de recursos, né? Então, vários grupos de pesquisa falaram em projetos que são financiados, e com destaque para a FAPESC, vários grupos falaram da FAPESC, né, o Universal da FAPESC, projetos que a FAPESC financia. Então, eu acho que a gente tem que valorizar as nossas agências de fomento também. Eu sei que às vezes elas são cruéis, né? Agora, por exemplo, eu tenho a FAPESC no WhatsApp, está cheio de edital aberto, mas tudo para inovação, tecnologia, não tem nada para educação, né? É difícil a gente achar o espaço, mas quando acha o espaço, pelo visto, os educadores matemáticos lá estão, né? Porque todo mundo fala muito sobre isso. Então, esse é o olhar geral, e aí eu trouxe algumas provocações que vocês mesmos fizeram, né? Eu fui compilando algumas provocações que eu acho que é para a gente poder fazer a nossa conversa. As três primeiras, o Basilício trouxe na fala dele da mesa de abertura, né? Basilício nos provoca a pensar quais os rumos da pesquisa em educação matemática em Santa Catarina. Ele nos provoca a pensar como lidar com os cortes financeiros das agências de fomento e a liberação de recursos. A gente não falou sobre isso, né? O Bruno nos provoca a pensar, mas e os grupos mais antigos, o que tem a ensinar os mais novos? Uma das coisas que a gente tem que ensinar é como é que consegue dinheiro, porque isso não é uma coisa fácil, ainda mais em tempos atuais. Então, como lidar com esses cortes, né? Como organizar? Porque eu falo em publicação, mas a publicação hoje custa caro, né? É ingênuo pensar que a gente não vai ter custo atrás de uma publicação. Como lidar com os ataques à ciência? Basilício dizia, né? A gente está salvando, não é nem a educação matemática, hoje a gente está sofrendo ataques à ciência e defender essa produção das nossas pesquisas. Eu acho que é o posicionamento político mesmo, né? Político no sentido de como lidar com essa situação que a gente está vivendo em termos da ciência e tecnologia, um CNPq totalmente arrasado. Como é que fica, né? A gente fala assim, somos um grupo de pesquisa do CNPq, não sei quanto tempo isso vai existir, né? Essa nossa identidade CNPq, eu não sei se ela sobrevive. Então, essas são três questões que o Basilício nos coloca a pensar. Marisol trouxe também uma fala na palestra dela, que ela pergunta quais os desafios que nós temos diante quais os desafios que a gente tem diante dessa pesquisa em educação matemática? E eu concluí, né? Eu acrescentei isso na fala da Marisol. Quais os desafios que a gente tem diante desse diverso que nos constitui educadores matemáticos, né? Então, a diversidade é muito boa, mas que desafios que ela nos traz também. O professor Méricles, na fala dele, ele também coloca essa proposição, né? Como contemplar o diverso, que são essas diferentes perspectivas, dentro de uma mesma linha de pesquisa da SBEM, né? Quando a gente pega os GTs da SBEM, a gente vê que mesmo uma mesma linha de pesquisa, ela contém reflexões distintas. E aí ele até faz uma proposição, será que criando subgrupos de pesquisa dentro das regionais da SBEM? Não sei.
Fica para a gente pensar, talvez pode ser uma proposição. E o professor Pedro coloca também uma questão na apresentação dele agora, no final, que é, né, o quanto que a gente, enquanto grupo de pesquisa, vem discutindo. Será que estamos conseguindo promover discussões sobre objetos e metodologias de investigação nos nossos grupos de pesquisa? Será que a gente cuida disso dentro da pesquisa em educação matemática, né? Então, é uma proposição que o professor Pedro traz. Então, essas são as questões que eu fui conseguindo compilar das falas de vocês. E a gente tem duas grandes proposições, né, que apareceram. Uma do Bruno, que ele fala da criação de uma mentoria entre grupos mais experientes e os novos grupos em educação matemática, talvez a SBEM cuidando para fazer essa relação. Basilício até falou, a gente pode pensar sobre isso na diretoria, mas já que estamos aqui num coletivo, também podemos já levar para a diretoria, né, Base, algumas ideias de como é que essa mentoria poderia acontecer. Outra questão que apareceu da professora Josélia é talvez a organização de um dossiê, né, da revista Poieses, da Unisul, com artigos sobre pesquisas desses grupos de Santa Catarina. E aí, sem dar spoiler, daqui a pouco a gente vai ter a apresentação da revista catarinense, Educação Matemática, mas também pode ser um espaço para escoar as nossas pesquisas, né? E para trazer um pouco essa identidade que a gente percebe nesse coletivo aqui de apresentações. Então, eu acho que agora a gente pode passar, para não ficar aqui no monopólio da fala, né? Acho que a gente pode passar para a fala de vocês, para as inscrições, quem que gostaria de fazer comentários. Não sei se vocês perceberam as mesmas coisas que o professor Pedro e eu, que começamos a falar aqui. Eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Eu acho que agora a palavra tem que ser aberta para o coletivo. E vou pedir, não sei... Bom, está sendo gravado, né? Para a gente não perder as falas. Alguém se inscreve? Ou pede a palavra? Adalberto completou, né? Aqui, além da diversidade de teóricos, a atualidade desses autores em sua grande maioria. Sim, que apareceram, né, Adalberto, você quer dizer? Que apareceram dentro das falas. Legal, obrigada. Exatamente, professora. Sou Adalberto, que eu queria trazer aqui, além da diversidade de referenciais teóricos, o que qualifica ainda mais as pesquisas, né? A atualidade dos nossos referenciais. Eu cito no meu grupo, que a gente trabalha, o Duval, que está aí ativo, desenvolvendo ainda a sua teoria, né? A qual a gente está pesquisando e estudando a cada dia. Mas isso são diversos autores que eu percebi que estão em atividade dentro dos referenciais da maioria dos grupos, né? Então, eu acho isso um fator muito importante, né? Mais uma vez, ressaltar a coragem do grupo acho que é do Instituto Federal, que é o mais recente, ele tem menos de um ano, é tanto que o Bruno pediu o auxílio, muito justo, né? Porque a gente sabe inicialmente da dificuldade que burocraticamente, essas tarefas da montagem, da estruturação do grupo de pesquisa. Então, era só para acrescentar, contribuir com vocês. Obrigado. A professora Nilce também colocou a revista delas à disposição, né, professora Nilce? Como é que chama mesmo? Eu anotei o nome. É a Revista de Educação Matemática Sem Fronteiras. Isso, da fronteiras. UFFS, campus de Chapecó. Ótimo. Está à disposição também para publicar dossiê. Se vocês, né, tiverem algum problema com a outra ou coisa e tal, nós estamos aí para organizar um número especial. Mas eu acredito, professora, que com a quantidade de produções... O Iná está falando ainda? Não, parei.
Eu acredito que com a quantidade de produções que a gente tem aqui, né, daria para fazer um dossiê para cada uma. Legal, serão muito bem-vindos. E é uma maneira também da gente, já que é uma revista que ainda não tem avaliação, né, professora, por conta do Qualis, da gente contribuir para ter aí uma boa avaliação, porque a gente tem pesquisas de qualidade aqui. Com certeza. E valorizando um periódico que é nosso. Acho que isso que é importante, né, do Estado. Obrigada, professora Regina. E também quero parabenizar a todos que apresentaram e a senhora pela síntese que conseguiu fazer. Eu acho que foi assim muito contemplado tudo que foi falado aí hoje. E é a nossa cara, é a cara dos grupos de pesquisa de Santa Catarina. Então, nós temos que estar aí assumindo uma posição e nos fazendo parceria, nos aproximando de uma forma que a gente consiga ser parceiros em projetos, em ações de extensão, porque tudo isso vai valorizar e melhorar a qualidade da educação matemática no nosso estado. Legal, muito obrigada, professora Nilce. Acho que a Janine quer falar? Boa tarde a todos. Eu sou Janine, doutoranda do PPG-ST aqui na UFSC. Quero primeiro parabenizar a organização do evento. E sou membro do GEMAT Santa Catarina, e foi muito bom ouvir, né, os colegas de outros grupos também, e ver a diversidade de grupos que a gente tem no estado, né. Eu sou membro do GEMAT desde antes até dele se consolidar como grupo, né. Em 2017, como a gente apresentou hoje, o GEMAT se formalizou, o GEMAT Santa Catarina, e desde a época da graduação, eu já, né, tenho contato com alguns colegas, eu estava na graduação, já tinha colegas no mestrado, e essa troca, como no primeiro encontro que a gente teve hoje, essa troca é muito importante, né? Hoje, como doutoranda, vendo o avanço dos trabalhos dos colegas, então eu fiz o TCC, já com ajuda, contando com a contribuição, o professor, acho que foi o professor Méricles que falou de manhã, né, que no grupo a gente já aprende essa questão da orientação, já consegue ir ajudando um ao outro, né? Então, mais para falar da minha experiência nessa troca no grupo, né, de como é importante. Além das produções, eu lembro que meu primeiro trabalho em um evento foi com uma colega que estava no mestrado e eu na graduação. Então, essa troca me estimulou, me incentivou também essa escrita, esses primeiros passos, né? Então, é muito importante e parabenizo todos os grupos por, né, podermos mostrar um pouquinho aqui hoje. Legal, Janine. Você fala de um aspecto fundamental, né? Que são as parcerias dentro do grupo, essa troca, os eventos, né? A gente não fala de algumas coisas que acontecem nos eventos que são fundamentais, que são os bastidores, é o cafezinho, é o bate-papo, é a troca, e que às vezes nesse evento virtual a gente não consegue ter muito, mas eles são muito importantes, né? Eles são muito importantes, porque eles consolidam o grupo, né? As relações pessoais que acontecem. A Morgana, uma coisa bem bacana também destacada no encontro de hoje foi a divulgação das revistas ligadas à educação matemática Santa Catarina. Eu concordo, Morgana, porque às vezes a gente não sabe, né, sobre todas aí que estão presentes e que possibilitam. Mas e aí? E as questões que foram levantadas sobre a questão dos rumos da pesquisa em Santa Catarina, a questão dos nossos desafios? Eu não sei, Bruno, quando fala da importância de uma mentoria, acho que a gente podia aproveitar esse espaço também para ser uma mentoria. Quais são as dificuldades, né, que a gente encontra enquanto grupo? O Adalberto falou do difícil que é institucionalizar um grupo, né, a questão burocrática. Eu não sei se alguns lugares são mais fáceis que outros, mas eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre essas questões, né? A palavra está aberta. Morgana? Eu acho que o que o Bruno quis trazer, né, quando ele falou em mentoria, é muito do que a gente sentiu e sente no nosso grupo,
né? Como eu comentei, então nós viemos de vários programas de pós-graduação, cada um com experiências, né? Alguns com experiências em participação em grupo de pesquisa ativo, outros não tanto ativos. E aí a gente, nessa tentativa de se organizar, né? A gente tem muitas perguntas. Mas o que se faz, né? Quando que se tem espaços que estão todos os 20 e quando que não? Como que eu considero que esse trabalho aqui é um trabalho do grupo ou não, né? Nesse sentido, essa mentoria, nós temos muitas dúvidas, e nesse processo de constituição, a gente vai discutindo no próprio grupo, né? A gente pede para um colega, pede para o outro, mas o que a gente propõe, a gente acaba no coletivo vendo como que funcionaria melhor nesse nosso grupo, né? Mas assim, quando ele diz, é porque há uma dificuldade, né? Nós, embora que nós já tenhamos ele cadastrado no CNPq, nós não temos, por exemplo, várias coisas, né? Há um logotipo, um referencial teórico definido, né? Nós ainda estamos nesse processo de construção. Como que os projetos menores se articulam dentro desse projeto guarda-chuva, né? Nesse sentido. Então, assim, a gente vê que nós temos vontade, nós temos iniciativa. E respondendo ao professor Pedro, né? Eu sempre digo que quando a gente faz doutorado, que a gente se aventura a fazer pesquisa, que a gente começa a escrever, a gente toma gosto, e daí seja por meio das orientações dos TC, seja por meio dos projetos de pesquisa. Nós temos aqui no IF editais de pesquisa, editais de extensão e editais de ensino, pesquisa e extensão, né? A gente quer estar envolvido nesses editais, promovendo aí o desenvolvimento de atividades de pesquisa. Então, se a gente picado por esse bichinho aí do despertar, a gente acaba constituindo de um modo ou outro, né, um grupo para estudar, um grupo para pesquisar. E sem contar, né, no monte de outros grupos que, de repente, nós temos com interesses comuns que não estão cadastrados lá no CNPq, né? Acredito que cada um de vocês tenha, não necessariamente um grupo oficial, mas que é muito interessante estar naquele grupo porque realmente tem interesses, pesquisa, há uma identidade, há uma confiança naquele grupo e nos faz bem estar estudando e se sentindo parte daquele grupo. Então, de repente, a questão da mentoria é nesse sentido, né? A gente trazer todas as dúvidas que nós ainda temos. Quando eu vejo tudo que o professor Davi fez, eu disse, meu Deus do céu, eu quero ser assim ninja, né, tentar organizar esse nosso grupo ninja como esse grupo dele que fez 321 mil coisas para o encontro de hoje, né, ou com um monte de produção ali, como o grupo da Regina, do Méricles, né, aí eu fico pensando, nossa, né, mas assim, nós somos um grupo cheio de vontade, isso eu posso colocar para vocês, né, e interessados em contribuir. Além de pesquisar, eu acho que é um grupo interessado em contribuir com a formação dos nossos professores, e nossa também. Obrigada, Morgana. Professor Davi? Você está mutado, Davi? Opa, vamos lá, agora sim, boa tarde, né? Agora com a possibilidade de conversar com vocês mais de perto, né? Esse evento está sendo muito interessante. Lamentavelmente, eu não tive chance de ficar durante todo ele, né? Mas as partes que eu vi, né? Nos deu, assim, cenários, né? Bastante diversificados, né? A fala da Morgana me motivou aquilo que eu já ia falar mesmo, sabe? Uma das coisas que me parece ser uma coisa importante para um trabalho em grupo é o que a gente chama de frequência, tá? Então, você estabelecer uma frequência, estabelecer a sua batida, né? Nosso grupo
todas as quartas-feiras, por isso que nós colocamos até no vídeo, né? Venha nos visitar. Quarta-feira, às 14 horas, está à disposição. Se nós temos a sala lá do CFM, né? O povo que conhece a UFSC sabe, né? Meio feinho às vezes, né? Ali, né? Aquela parte básica, né? Tal. Mas, enfim, a gente está lá, a sala é aberta, né? As pessoas, elas ingressam, elas começam a ver, compreendem um pouco, né? Das pesquisas que nós fazemos, né? Daquilo que nós estudamos, né? E a gente tem feito esse caminho, né? Às quartas-feiras, no período da tarde, nós apanhamos um determinado tema, né? E vamos estudar, né? Esse semestre nós abrimos aqui um livro do Prost, nós nos apoiamos, né, nos referenciais teóricos da história, né, e estamos trabalhando arduamente com isso. E isso nos enriquece, porque a hora que a gente faz esse tipo de estudo, né, sempre relacionado com as pesquisas em andamento, dá sustentação teórica para o nosso trabalho. Mas então, o primeiro elemento que eu queria colocar é a questão da frequência, né? Um segundo elemento, Morgana, que me parece assim, eu vou só dirigir a você, quer dizer, queria ser ninja, né? É relativamente tranquilo, Morgana, quando a gente acredita nos estudantes, entendeu? Ali, tudo que foi apresentado hoje, talvez eu tenha minha participação foi um dedinho, né? Porque todos foram feitos pelos estudantes. Então, quando a gente coloca, né, envolve, né? Claro, temos também excelentes estudantes, mas os estudantes por si só, né? Quando eles ingressam, né? Com esse espírito, né, para a pesquisa, né? Então a gente tem que dar essa, sabe? Acho que talvez o nosso melhor papel, né, como orientador, né, é colocar o fogo, entendeu? A gente colocar o fogo na churrasqueira, né? E depois ela funciona sozinha, entendeu? Claro que a gente, né, vai monitorando, né, colocando essas coisas. Eu sou muito grato, né, a todos os membros do grupo. Eu acho que a gente faz um trabalho muito bacana. E esse trabalho tem uma sinergia, né? Essa sinergia, né, entre doutorandos, mestrandos, iniciação científica, graduandos, e a gente vai envolvendo dentro do nosso grupo aqui de Santa Catarina e também envolvido com o grupo ao qual a gente também está afiliado, né, que é o GEMAT Brasil, que tem mais, digamos assim, essas pequenas células, assim como nós estamos aqui em Santa Catarina, também funciona, né, em outros lugares. Então, isso para a gente assim, é muito bacana, né? Participação dos eventos, participação das revistas, enfim, toda essa capilaridade, né, que a pesquisa nos fornece, nos proporciona, né? Eu acho que isso que nos motiva a fazer as coisas acontecerem. Frequência e acreditar muito nos estudantes. Para mim, essas são as duas palavras-chave aqui para o nosso trabalho. Muito obrigado. Legal, vou passar a palavra para o professor Pedro, mas é verdade, o grupo do Davi é o seguinte, você precisa de ajuda para organizar o evento, você puxa um, vem o bloco todo, entendeu? Você não vem um, vem todos, e assim é muito bom, né? É que nem lá os alunos do professor Ademir Davares, também puxa um, vem um grupo, e isso é muito bom, legal, Davi, as coisas que você apontou, questão da frequência e de acreditar nos alunos, que aí é a liderança compartilhada, né? É o que a gente fala dos grupos colaborativos. Eles assumem, né? Aí isso não sobrecarrega tanto o coordenador geral, né? Isso vai diluindo no grupo e assumindo a corresponsabilidade. Isso é fundamental. Fundamental. Professor Pedro? O entusiasmo que a Morgana falava é a condição necessária, né, para fazer pesquisa. Pode não ser suficiente, mas é fundamental, né? E a gente, né? O entusiasmo, perder o entusiasmo, você vai tudo, né? Fundamental isso, né? Eu carrego isso sempre aqui para trabalhar com meus alunos. Eu queria fazer duas observações aqui. Uma que parece óbvia, que os grupos estão em fases diferentes, evidentemente. Aí eu vou arriscar não é uma classificação, mas só para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Tem grupos que estão começando agora, ou que nem começaram, só tem uma ideia e um entusiasmo. Né? Outros, por exemplo, da Morgana, já tem, além do entusiasmo, tem uma institucionalização, já é um grupo que já está criado, mas está numa fase de criação ainda. Isso é um status. E me parece bem pertinente a sugestão que foi dada, só que eu não me lembro mais quem deu a sugestão ali, de fazer uma espécie de mentoria. Achei excelente isso, porque o pessoal precisa ser orientado para como criar os grupos, enfim. O outro são os grupos intermediários, aqueles grupos que já estão criados, e eu incluo o meu grupo nesse sentido aí, já tem um certo tempo, mas é um grupo que, vamos dizer assim, entrou numa certa inércia, né, e que precisa de uma fomentação. É um grupo que precisa se consolidar. Eu diria que essa fase intermediária é de consolidação. O grupo precisa crescer,
e para crescer nesse ambiente da SBEM, eu acho que é muito interessante, né? Não que a gente não esteja crescendo, mas é fundamental esse caráter aí, essas ações da SBEM nesse sentido, porque se consegue crescer fazendo essas interações, né? E olha que eu estou falando de um grupo aqui de Chapecó, aqui lá no interior de Santa Catarina, né? Hoje esse problema não é tão grande, né? Eu sou da época que a gente demorava 8 horas para ir para Florianópolis. Agora a gente liga o computador e conversa com as pessoas, né? Eu sou da época que a gente ia em biblioteca procurar periódicos para achar um artigo, não é? Hoje não. Então são outros tempos, é mais fácil de fazer esse apoio, né, de crescimento para consolidação. E tem os grupos, me parece que ficou claro assim que a UFSC, pelos seus programas de pós-graduação, são grupos maduros, né? E que dá para ver nos relatos, ficou muito claro que o grande salto que aconteceu, tanto para a formação dos grupos da UFSC, quanto para a sequência deles, foram as intervenções internacionais. Eu chamei de intervenção internacional, esse nome é muito ruim aí, viu? Mas foram os contatos internacionais, vamos chamar assim, né? E esse tipo de coisa tem dado. Eu participei num grupo na outra universidade que eu trabalhava, em Gi também, que eu me lembro que em modelagem matemática, era outra modelagem, claro, matemática aplicada, as interações que a gente teve, por exemplo, com outros centros de pesquisa, Campinas e a Universidade do ABC, fizeram, e com os russos também, fizeram um salto qualitativo no que a gente fazia. E que me parece que é um fenômeno que aconteceu também com o grupo, com esse relato genial aí que o Méricles fez e a Marisol também, né? Quer dizer, quando a gente consegue ligar um grupo, vou dar o exemplo do meu grupo, para não citar outro, de Chapecó, com Portugal, com Canadá, sei lá com quem, o grupo se beneficia, não o grupo, o programa todo se beneficia. E, nesse sentido, eu acho que a SBEM pode dar grande contribuição aí, da gente procurar essa internacionalização, essa coisa de mexer com a parte substancial, que são os contatos com grupos mais experientes. Então, é só uma observação que talvez possa ser útil para alguma coisa, Erdina. A segunda observação é ligada a um desafio que eu entendo, essa é uma coisa que me preocupa há muito tempo, assim, o tipo de pesquisa que se faz em educação matemática. Quer dizer, quando a gente está numa pesquisa em física, por exemplo, para citar um exemplo aí, é uma pesquisa relativamente fácil do ponto de vista cartesiano de fazer pesquisa. Você bota lá um termômetro, ele te dá um resultado, tu mede, pronto, consegue fazer uma equação, pronto, está resolvida a conclusão, está clara a conclusão que você quer. Na educação, o troço não funciona bem assim, não existe o termômetro. E me parece que essa questão aí metodológica de como você consegue usar os dados e conversar com o teu referencial teórico e chegar a alguma conclusão, eu vou usar, entre aspas, a palavra decente, para não dizer lógica ou coisa assim, é fundamental. Esse percurso que me parece que nisso aí está a ciência, de como você consegue produzir teorias dentro sobre os objetos que você está pesquisando. É uma questão metodológica. Me parece que esse desafio, evidentemente que isso não é em Santa Catarina que acontece a deficiência só. As produções de educação matemática, de modo geral, assim, me parece que apresentam assim uma certa carência nesse sentido. Não estou falando todos, evidentemente, pesquisas excelentes aí, que se percebe uma coerência desde o início até o fim, e as conclusões, de fato, brotam, né, do referencial e dos dados, né? Mas essas questões metodológicas, eu acho que são, de fato, um campo onde também esse intercâmbio aí que a SBEM pode proporcionar entre os grupos de pesquisa pode contribuir muito, né? Pegando um pouco da fala do Méricles, o Méricles dizia, olha, para fazer, acho que alguém perguntou como é que se faz um pesquisador ou coisa semelhante aí, e o Méricles diz, olha, pesquisa, formador se forma como? Pesquisando. Né? A Morgana falava da centelha, dessa inquietação de fazer pesquisa, né? O sujeito está mordido por essa ideia de fazer pesquisa, essa inquietação em perguntar por que as coisas funcionam. Isso é o primeiro passo. Agora, tem uma série de outros passos que é a formação do pesquisador mesmo.
quando o sujeito vai ter que estudar o que é ciência, né, e aprofundar, para se distanciar das publicações, ou enfim, do tipo relato, que são importantes, como documentos, né? Mas me parece que o gargalo aí para fazer pesquisa mesmo, tenho notado assim, que é justamente a formação do pesquisador, sim, aquele sujeito que consegue produzir novas proposições, para usar os termos matemáticos aí. Não no sentido matemático, as proposições no sentido de educação matemática, né? Eu não sei se eu me fiz entender aí, mas é uma preocupação que eu tenho, me parece que a gente pode avançar muito nesse sentido. Me parece que a SBEM Nacional também discute isso dentro dos grupos, né? E, enfim, é um desafio bastante grande. Obrigado. Desculpe pelo tempo. Não, o desafio é falar depois de 2 que conseguem colocar tudo organizado, pragmaticamente, papapá. Muito obrigada, Davi e Pedro, pela sistematização. Eu anotei algumas coisas, mas a palavra está aberta, gente, não quero monopolizar, mas algumas coisas que foram ditas, né, que o Davi aponta, a questão da frequência, isso é importante, por isso que a gente pega no pé dos estudantes para estarem presentes, né, porque quem não acompanha as discussões, não acompanha o movimento do grupo, se perde muito. E também no trabalho do orientador, o que acaba acontecendo? A gente repete, isso fica extremamente cansativo, e às vezes perde-se, né? Isso fica perdido. Por isso que a participação no grupo ela é fundamental, né? Não tem como, né? A gente se constitui no grupo. Eu não sei, a minha trajetória de formação ela foi dentro de grupos, então eu não consigo imaginar não fazer grupos, né? Acho que todo mundo aqui tem uma história dentro de grupos colaborativos, né? E que a gente fazia muito. Então, essa questão é importante, o acreditar nos estudantes, a questão da autonomia. E aí entra uma questão que a Morgana fala, que eu acho que é um problema que acontece muito dentro dos grupos. Marisol vai lembrar comigo do grupo do Dario, da briga que era uma palavra chamada autoria, né? Porque as produções dentro dos grupos, elas são coletivas. E como ficam as autorias? Então, isso sempre é uma discussão tensa. E uma coisa que a gente aprendeu, né, Marisol, é antes de começar a produção, a gente já combinar. Entendeu? A gente já combinava quem é que é seu filho daquela produção, porque realmente não é fácil, né? Isso sempre é uma coisa tensa dentro dos grupos. Não sei se acontece assim nos de vocês, mas isso é sempre muito tenso. Principalmente quando a gente sai das nossas pesquisas individuais, que, lógico, falam dentro de um grande guarda-chuva, mas quando a gente parte para fazer pesquisa coletiva, né? E aí quem está falando não é a Regina, que está coordenando a sessão, mas é a Regina, que é líder do GProfem, que foi uma coisa que nós percebemos, e aí está aí a Araceli e Lia para me ajudar, quando nós percebemos que um dos problemas que os alunos estavam enfrentando fortemente, já que a gente estava discutindo a pesquisa narrativa, era a compreensão sobre metodologias de pesquisa no campo da educação matemática, certo, professor Pedro? Porque o objeto é outro. Então, o que a gente decide? A gente decide sair das nossas pesquisas individuais e fazer uma pesquisa coletiva, que agora ela assumiu como colaborativa. Então, a pesquisa que a gente está fazendo do PNAEC, ela é uma pesquisa que quando nós percebemos que um dos problemas que os alunos estavam enfrentando fortemente, ela é uma pesquisa colaborativa do pesquisa narrativa, né? E ela é uma pesquisa do tipo a compreensão sobre metodologias de pesquisa no campo da educação, né? E dentro matemática. Do estudo de caso, certo? A gente vai fazer as entrevistas narrativas, que são um dos campos que a gente vem trabalhando. Então, a gente se desloca do nosso objeto para olhar para esse objeto maior, porque olhando outras pesquisas, eles vão se apropriando dessas diferentes metodologias e jeitos de fazer pesquisa na área. Então, foi assim que a gente construiu esse projeto aí coletivo, né? E é uma pesquisa colaborativa. Estamos no processo de fichamento de todos os trabalhos, já construímos uma das coisas que são mais difíceis,
na pesquisa Estado da Arte, que é a ficha, né, dos dados que a gente vai produzir a partir daquelas informações dos trabalhos. Já compilamos lá mais de 200 e tantos trabalhos que a gente selecionou sobre o PNAE, e aí vamos a fundo. Então, um jeito da gente olhar para esse diverso das pesquisas em educação matemática foi fazer uma pesquisa colaborativa. E o eixo da já passo para você, Araceli, mas a questão da internacionalização, muito boa sugestão, professor Pedro, muito boa, porque, assim, a gente pode agora pensar em ter grupos de projetos de pesquisa com esses nossos interlocutores internacionais, né? Eu vi a professora Nilce, nossa, o Arthur é um grande interlocutor conosco, né? O professor Pedro falou do professor Charlot, também é um grande interlocutor conosco. Então, quantos que a gente cruza, né? Eu lembro o grupo de História da Educação Matemática, o Davi, quando a Hofstetter veio, né? O Schnouli. Então, quantas interlocuções são interessantes que isso a gente pode estabelecer em intergrupos. Eu acho que é importante, ganhamos todos nós, né? Araceli? Eu gostaria de mais uma vez manifestar, então, a minha felicidade de estar nesse evento, de poder conhecer um pouquinho mais sobre esses 14 grupos de pesquisa. Como a professora Regina comentou, quanta coisa a gente descobriu em comum e quanta coisa a gente descobriu de diferente que não sabia desses grupos, né? Como foi importante nós reativarmos, eu digo nós porque todos somos, né? A ISBEM aqui no nosso estado, ela de fato tem se constituído como um locus agregador de professores que ensinam matemática. A gente já vem escutando isso nos diversos eventos que nós organizamos, lá no fórum, que foi presencialmente, né? Ai, que bom, agora eu conheci fulano, conheci ciclano, vou poder traçar parcerias, né? E eu acho que talvez hoje a gente não consiga sair com muitos fechamentos, né? Mas esse não era nem o nosso objetivo. Acho que era, assim, conhecer, sair com a cabeça borbulhando de ideias, com contatos de todo mundo, pensando já, tem que falar com o professor fulano, porque eu vi que ele pesquisa também, né, o mesmo autor, então ver como que ele está olhando, né? Eu acho que a continuidade do EGRUPEM, a continuidade da ISBEM, a continuidade de várias ações, depende de cada um de nós, de buscar agora essas parcerias, de provocar a ISBEM, de provocar as outras sociedades, para que a gente continue fazendo essa prática, né? Para que a gente não fique só dentro do nosso grupo, só dentro das nossas caixinhas, né? Uma vez a professora Paula comentou, a gente estava saindo de um evento maravilhoso, mas a preocupação que ela tinha, que às vezes a gente fica vai se tornando tão especialista num ponto e acaba não dialogando com os demais, né? Então, como é importante a gente estar nesse espaço e conhecer, nem que tenha sido 15 minutos, mas conhecer um pouquinho mais a respeito de cada um desses grupos. Então, eu agradeço e dizer que eu fiquei muito curiosa e certamente vou procurar muitos de vocês para conversar e para poder saber um pouco mais. Obrigada. E tem uma outra questão, né, Araceli, que você traz aí, que o objetivo maior, acho que foi super atingido, foi além das nossas expectativas, que a gente queria que se conhecer, né, acho que a gente foi para além do se conhecer, a gente já está articulando aqui coisas, lógico, mais tarefa para a ISBEM, mas essa ISBEM aqui ela gosta de trabalho, então não tem problema, povo animado. Até o Bairral puxou nossa orelha porque a gente trabalha demais, né? Mas tudo bem. Para além, né, do se conhecer, eu acho que agora é levar para os espaços que a gente ocupa. Olha, teve o EGRUPEM, você tem um grupo? Porque, assim, tem muitos grupos que provavelmente ficaram de fora, né? Só de cara lá a gente tinha 24, então tem 10 aí que não apareceram, mesmo sendo amplamente, né, cutucados a isso. Agora, existem outros grupos também que não estão oficializados, né? Sim, Araceli, alguns também têm outros eventos, a gente sabe que é impressionante. Uma coisa é verdade, viu, professor Pedro? A gente pode não saber o nosso objeto de investigação, mas o que a gente tem de evento, eu nunca vi povo animado da educação matemática, pelo amor de Deus, eu não dou conta, são muitos eventos, né? Semana que vem a gente já tem o Fórum Nacional de Licenciaturas, na outra semana a gente tem CIPEM, então assim, só para começar, né? Fora todos os outros
que a gente tem separados. Então, eu penso que uma possibilidade é a gente pensar, né? Levar essas proposições todas que estão acontecendo aqui e, de alguma maneira, criar algumas divulgações do que aconteceu, Araceli, para chamar esses novos grupos, né? E tentar cadastrar isso, porque eu me lembro que quando a gente estava à frente da diretoria nacional executiva da SBEM, o Marcelo não está aqui, mas ele poderia me dizer se ele tem o mesmo relato, a gente era muito cobrado disso na SBEM, né? Eles entravam em contato com a gente, e aí, quais são os grupos de pesquisa em educação matemática do Brasil? Eu dizia, não sei. Eu não sei. Aí a gente pegava e fazia uma listagem do CNPq, uma busca geral, mas quem disse que isso é o que representa efetivamente, né? Quem disse que esses 14, lógico, os 14 foram maravilhosos e estão representando muito bem o estado de Santa Catarina, mas talvez tenham outros grupos que estão perdidos, né? E que talvez a gente possa, de alguma maneira, tentar resgatar esses grupos. Então, agora que a gente já se conheceu, né? Eu acho que o próximo Egrupem tem que ser uma pauta um pouquinho maior, né? A gente já se conheceu, agora que proposições que nós vamos fazer, né? Que articulações que nós vamos estabelecer. Mas, sem dúvida, eu acho que o evento superou muito as nossas expectativas, né? Do que a gente tinha pensado como primeiro, e isso foi porque todo mundo comprou a ideia junto com a gente. Acho que isso é o mais importante, né? O que mais? Uhum. Professora Ademir. Então, como nós estamos em cima da hora, eu queria perguntar o seguinte. Nós temos algumas indicações, algumas proposições, certo? Como é que nós vamos encaminhar isso? Ou isso é algo que nós vamos amadurecendo no próprio interior da diretoria e depois a gente vai conversando? Ou vamos decidir isso aqui agora? Ou seja, tentar apontar alguma coisa. É uma dúvida. Pelo que eu entendi da nossa conversa aqui, aquelas duas grandes proposições, uma criação de um espaço de mentoria e a questão de pensar em dossiês temáticos, e aí a gente tem duas, e possivelmente três, né, professor Davi, revistas aí para poder congregar essas pesquisas, eu acho que a gente pode, enquanto SBEM, tentar articular. O que a gente, eu entendi que isso foi aprovado, né? Mesmo porque isso aqui não é deliberativo, é uma roda de conversa, né? Eu acredito que essas ideias foram aprovadas, assim, no sentido de que as pessoas gostaram das ideias, né? Até a minha proposição foi, alguém teria alguma sugestão para trazer para a SBEM, né? De como é que essa mentoria poderia acontecer, né? Acho que isso é via o site, alguma articulação, não sei como que isso poderia acontecer. E a segunda, a gente tem aí duas revistas já dispostas, né, talvez a construir um dossiê. A gente poderia depois conversar com as editorias das revistas para compor alguns editores que fariam contato com esses grupos, né, e outros mais para poder pensar nas revistas. Não sei, eu acho que a gente poderia encaminhar assim. Temos Araceli, Marisol e quem? E Basilice de mão levantada. Então, vamos lá. Eu pensei assim, de repente, se alguém vai amadurecendo a ideia, porque agora também é muita informação para o momento, né? Mas se vai amadurecendo a ideia e quiser colaborar, pode enviar para o e-mail da Secretaria da SBEM. Ok. Ou até um grupo, né? Na próxima reunião do nosso grupo de pesquisa, a gente avaliou o evento, gostaria de mandar tais sugestões. Ou então, nós gostaríamos de organizar essa mentoria, temos algumas ideias, a gente está aberto. Ok, Araceli. Marisol? É um pouquinho distinta a minha fala, tá? É só uma sugestão para a gente pensar e que, embora a gente esteja falando em pesquisa exclusivamente, que é o objetivo, enfim, me pareceu muito rico
E aqui eu vou falar um pouquinho da experiência, como eu já disse de manhã, o quanto as conversas de bastidores eu aprendi muito com o professor Ademir e o professor Mé. Onde que eu quero chegar? Eu acho que o professor Pedro coloca ali, né, dos grupos, tem grupos novos, tem grupos já mais ou menos tempo, grupos com mais vivência. Eu acho que a gente tem que ter um espaço de ouvir essas pessoas, porque eu acho que é eles que fomentam e trazem o sentido da educação matemática do Estado, né? Estou falando por mim, eu acho que Regina também, a gente que vem de outros estados, o pessoal aqui da UFPS também, muitos aqui do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, enfim, assim, a gente está se apropriando do espaço para a gente também conhecer e estar mais próximo. Eu acho que isso ajuda a dar mais sentido, né, no próprio campo, para então as pesquisas também serem extremamente mais significativas aqui enquanto território catarinense. É só essa sugestão. O e-book já foi um exercício maravilhoso, né, Marisol? Eu acho que o e-book produzido, tá tudo lá, né? É que nem a SBEI Nacional também, eu falei para o Bairral, quando ele assumiu a presidência, eu falei, olha, todo mundo tem que ler o livro do Cristiano, não sei por que ninguém me mandou ler o livro do Cristiano antes de eu ser presidente. É porque, assim, quem quer ser presidente da SBEI tem que ler o livro do Cristiano, porque a história está toda lá, né? Então, assim, às vezes a gente esquece de retomar essa história. E a Marisol falou isso mesmo, ela falou quanto que ela aprendeu no WhatsApp, na troca com o professor Ademir e com o professor Méricles, né? Para construir essa mesa. Isso foi uma fala muito interessante, muito, muito interessante. Mas eu concordo, eu acho que trazer essas vozes, né? Talvez essa mentoria seja trazer essas vozes. Base? Oi, Regina. Não, por conta do horário, né, já que já estamos ali quase estourando as 17 horas, eu ia comentar que nós vamos ter a reunião de avaliação do ano de 2021 e planejamento de 2022 ainda em novembro, na diretoria. Então, nós colocamos esse assunto em pauta para sistematizar as proposições que aqui surgiram, para discutirmos as melhores maneiras. Fizemos no grupo de trabalho, enfim. A diretoria vai refletindo e consultando a base na medida do possível e quando necessário. E sempre é necessário, né? Então, era só essa fala mesmo que eu acabei escrevendo ali por conta do horário. Tá joia, obrigada, Base. Acho que agora a gente encerra a nossa roda de conversa. Eu queria agradecer aí as proposições, as sínteses produzidas, né? A colaboração dos colegas. Esse PowerPoint que eu fiz, eu deixei com a Araceli, eu acho que ela pode juntar com os outros, né? E depois a gente pode fazer uma síntese também do que foi essa roda de conversa. Apareceram muitas proposições aqui, acho que vale a pena.